Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a sociologia da reputação. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é uma reputação? Reputação, literalmente, é aquilo que falam de nós quando não estamos presentes. Quando estamos presentes, somos afetados, às vezes, por vários sentimentos e algumas opiniões e posições não positivas, mas que elas são ditas quando não estamos presentes. É a reputação. E, evidentemente, essa reputação ela tem uma sociologia. Ou seja, cada grupo social, cada sociedade encara o que é bom ou o que é mal através de algumas perspectivas. Às vezes, o que é bom ou o que é mal depende muito do grupo social onde estamos inseridos. Eu, por exemplo, fui criado em um ambiente evangélico, que é o que nós chamamos hoje de evangélicos, mas na minha época eram chamados de os crentes, ou seja, ou os bíblias, em algumas épocas mais retrasadas, mas hoje nós chamamos esses grupos, também chamados tradicionalmente de protestantes, como evangélicos. Entre esses grupos, existiam coisas que eram consideradas nocivas à moral e à fé daquele grupo. Por exemplo, eu era criança, mas não podia comer doce de Cosme e Damião. Então, evidentemente, que se um pai evangélico providenciasse doces de Cosme e Damião para os seus filhos, ele poderia ser muito mal visto. Por quê? Porque comeu comida sacrificada a deuses pagãos e ofereceu às crianças, mais especificamente. Outra coisa que era considerada como uma coisa muito nociva, era ir ao baile. E ao baile não é coisa de crente. Então os meus coleguinhas de colégio, de escola, iam ao Barra Tênis Clube, de Barra do Piraí, iam aos bailes do Central Esporte Clube, quiçá do Clube Brasil e tantos outros, mas nós não podíamos, nós não íamos ao baile, porque pular carnaval, nem pensar. Aí o pastor dizia, porque a palavra carnaval significa no latim carne vale, então é a carne que está valendo. Nem sei se essa interpretação tem todas as diretrizes que o pastor dava, mas ir ao baile, e ao carnaval nem pensar. Nem até hoje. Crente pular carnaval? De jeito nenhum. Então, se em determinados grupos religiosos, se uma pessoa fizer essas coisas, ela é mal vista. Ela é má vista, mas em outros não. Então a reputação tem as suas sociologias, tem os seus núcleos cada núcleo de convivência projeta, promove o que é certo e o que é errado. E assim acontece também na vida social e política de uma nação. E muitas das vezes o que é reputação depende muito do momento histórico. E eu gostaria de usar como exemplo dois personagens históricos. Aliás, eu gostaria de usar três. Wilson Simonal, Jair Bolsonaro e Lula. Esses três personagens eu gostaria de colocar em evidência para mostrar que em cada momento da história, às vezes, emerge uma necessidade. Então vamos voltar ao caso Wilson Simonal. Quem foi o Wilson Simonal? Wilson Simonal, hoje, revendo
as apresentações dele no palco. Aliás, busquem no YouTube as músicas de Wilson Simonal. Wilson Simonal tinha um domínio de palco que ninguém tinha. Wilson Simonal seria, dificilmente eu penso que esteja errado, ele seria o maior astro da música pop nacional, caso ele não viesse a ser vilipendiado como foi. E eu me ressinto muito, porque a minha geração foi privada de Wilson Simonal, e segundo as bibliografias mais honestas, penso eu, de forma muito injusta. Mas a minha geração foi privada de Wilson Simonal. E eu via Wilson Simonal apenas no programa Silvio Santos, que o Silvio Santos deu a ele uma moralzinha, e no Bolinha, que, né, Bolinha também o levava lá. Também não sei por que interesses, mas obrigado. Pelo menos nisso eu considero o Silvio Santos tendo sido importante, porque se não fosse o Silvio Santos, eu não conheceria o Wilson Simonal na minha adolescência. Mas Wilson Simonal, um cara que tinha um carisma extraordinário, mas um cara que, diferentemente de um Jair Rodrigues, não era um cara que fazia o estilo negro boa praça. O negro que as pessoas esperam. De uma certa forma, o negro dócil. Não que o negro não possa ser dócil, mas as pessoas esperam do negro uma docilidade relativamente servil. Wilson Simonal não, era um cara de uma inteligência muito grande, de uma perspicácia muito grande, que ostentava a sua boa vida e era extremamente inteligente, né? Falava outros idiomas, um cara muito inteligente. Uma vez perguntaram ao Nelson Motta, que fez um livro, onde ele foi incluído, se eu não me engano, ele fez uma bibliografia do próprio Wilson Simonal. E perguntaram para o Nelson Motta, você que inclusive conviveu com o Wilson Simonal, me diga, qual foi o problema com o Wilson Simonal? Nelson Motta disse, é simples. Racismo. Isso também afeta a mim, né? As pessoas não esperam que um negro fale de filosofia, um negro viaje e visite outros lugares falando de filosofia. Então, às vezes, o fato de eu aparecer dessa maneira gera ressentimento nas pessoas. As pessoas se sentem traídas por aquilo que ela espera de você, mas você não cumpre, você não entrega aquilo que elas esperam e elas se ressentem, ficam com raiva, ficam magoadas. Isso também penso que tem acontecido com o Wilson Simonal, mas a reputação dele foi manchada por uma coisa que na época a sociologia da reputação estava editando tal coisa. Você não pode ser dedo duro da ditadura. Inclusive teve há poucos dias um filme ou uma série com o Wilson Simonal, onde isso é demonstrado também, ou seja, o Wilson Simonal parece que se alia algumas pessoas do exército, dá uma dura numa pessoa que parece que estava devendo uma grana para ele e tal, mas quando isso bate na imprensa, isso se volta contra o Wilson Simonal, no sentido dele ser um dedo duro da ditadura. Isso reverberou pelos 4 cantos do país, foi para a mídia. O Wilson Simonal teve a sua carreira exterminada, literalmente, por causa dessa coisa que não estava muito clara. Não estava muito clara. Se ele era ou não era dedo duro da ditadura, até porque, segundo os críticos, inclusive Nelson Motta, diz, e tantos quantos dizem, bom, dedo duro da ditadura tinha um montão. Segundo bibliografias, muita gente que desfila pelas grandes emissoras do país foram dedo duro da ditadura, mas Wilson Simonal, isso se volta contra ele. Será que porque ele era negro?
Segundo muitos críticos, segundo Nelson Motta, segundo as minhas experiências, minhas vivências, eu penso que sim. Porque naquela época, o que era editado como coisa nociva à reputação também era ser dedo duro da ditadura. Não podia. Se você não podia sequer ser ameaçado, ser... Naquela época, bom, você é racista, passava. Você é pedófilo, nem existia essa questão muito de pedófilo, mas você abusou de uma criança, passava. Você passou a mão na bunda de uma mulher, cara, espada, né? Sabe como é que é? Espada. Mas ser dedo duro da ditadura, não. E se essa reputação passasse pela pessoa como suspeita, a carreira da pessoa poderia ser exterminada. E a de Wilson Simonal foi exterminada. Por causa de algo que não podia acontecer. Alguém não podia sofrer naquela época. Desculpa, eu estou aqui no colégio, suando bastante, como sempre. Mas naquela época não podia. Essa reputação não podia. Estuprador, olha, até estuprador de repente passava. Mas dedo duro da ditadura, não. Abusador, aliás, nem existia muito esse questionamento. Mas dedo duro não. Da ditadura não. E aquilo se volta contra o Wilson Simonal e muitos críticos entendem também porque as pessoas aproveitaram aquele ensejo. Bom, crioulo metido, gosta de andar com carrão, bom, dedo duro da ditadura mesmo, vamos passar a perna nele. Em um outro momento, agora comparando com os nossos dias, nós vivemos há pouco tempo atrás o mundo foi varrido pela extrema-direita. E esse movimento de extrema-direita que passou pelo mundo chegou no Brasil através e promoveu Jair Bolsonaro à presidência da República. E segundo a extrema-direita, aliás, a extrema-direita, a classe média brasileira gosta muito desse tema, né? Corrupção na política. A política é roubar ou não roubar. Ah, mas roubar e não roubar. Se roubar, não sobra dinheiro para fazer obra social, para investir em educação, para investir em saúde. Será que é só isso? Ou seja, se ninguém roubar, o problema da distribuição de renda no Brasil está resolvido. Aí o dinheiro não roubado vai ser dado para os pobres. Gente, pelo amor de Deus. Mas o pensamento de classe média segue meio por esse caminho, mas o movimento de extrema-direita fez agiu como se estivesse muito indignado com a roubalheira. E como o PT esteve no poder durante muito tempo, o Brasil entrou numa certa crise no governo Lula. Muita gente que apesar do governo Lula ter promovido o bem-estar de alguns, muitos não aproveitaram essa oportunidade, ficaram para trás, se viram um tanto quanto frustrados. Por outro lado, também, algumas elites acharam que os mais pobres estavam frequentando demais aeroportos. Tanto é que o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, disse: o dólar tem que subir mesmo, deixa o dólar subir, isso não é problema. Até empregada doméstica está indo para a Disney. Ou seja, ele demonstra um ressentimento de classe média, né? O aeroporto está virando rodoviária agora. Então, todo esse ressentimento, né? Que também começa a nascer ali naqueles movimentos de 1913, né? Ou seja, depois do maio de 2013, acho que é maio, né? Aqueles movimentos que começou com o aumento da passagem, esses movimentos acabaram declinando para a direita. E os grupos MBL surgem dali, e dali para frente, não só por causa disso, né?
Mas a onda de extrema-direita no mundo também navegou através de 2013 para frente. E o Jair Bolsonaro foi guindado à presidência da República através do voto popular. E, nesse período, Lula virou o demônio. Por quê? Porque o problema é a roubalheira. E quem promoveu a roubalheira? O PT. Não que não tenha havido a roubalheira. Houve a roubalheira. Mas em determinados momentos, a edição da reputação pega algumas pessoas. Pegou o Wilson Simonal, por exemplo, como símbolo de uma indignação de quem era contra quem era dedo duro da ditadura. E pegaram o Lula como um símbolo contra a corrupção. Aí, agentes públicos como Sérgio Moro navegou nessa onda, Bolsonaro navegou nessa onda, o bolsonarismo navegou nessa onda, porque a reputação, neste momento, estava contra a roubalheira. Mas dependendo de quem rouba ou quem não rouba, a indignação não é tão grande. Porque também existe hoje, principalmente com a presença dos algoritmos que linkam o nome de algumas pessoas à corrupção, mas outras não. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o PT fez uma reclamação ao Google, porque se você colocasse a palavra Lula e linkasse a corrupção, aparecia muita coisa. Se você linkasse a palavra Bolsonaro à corrupção, o Google perguntava, você quer dizer coração? Ou seja, mesmo havendo corrupção no bolsonarismo, e é claro, o excesso de palavras corrupção em direção ao lulismo fazia com que o lulismo, o lulopetismo, aparecesse como símbolo da corrupção através dos algoritmos, mas o nome Bolsonaro não, mesmo havendo corrupção. Então hoje nós estamos numa outra fase da sociologia da reputação, porque a sociologia da reputação depende do número de palavras que são associadas ao seu nome. Se a palavra reputação, corrupção, é muito associada ao seu nome através das redes sociais, o seu nome é associado maquinicamente à corrupção. Se o seu nome não é muito relacionado à corrupção na rede, mesmo praticando a corrupção, o seu nome é livrado do quesito corrupção. Então a sociologia da corrupção ganha um outro patamar, porque agora a relação nossa com a corrupção e com vários outros comportamentos considerados ruins depende muito da maquinaria da rede linkando o teu nome a determinados comportamentos. E muitos já entenderam que hoje em dia existem palavras que não podem bater em você, mesmo você sendo inocente ou não. Por exemplo, a palavra assédio. A palavra assédio. E hoje em dia, Lula, por exemplo, parece que a reputação dele está retornando ao lugar normal, porque Lula é ladrão, roubou o quê? Ninguém provou. O próprio Sérgio Moro diz, o jornalista Reinaldo Azevedo colocou, né, que o próprio Sérgio Moro disse que no processo, aliás, o PowerPoint, né, nós não temos prova, nós temos convicção, mas a palavra assédio não pode passar por. Se a palavra assédio passa por alguém, essa pessoa pode ter a carreira e o nome dela totalmente jogado na lama, igual a sociologia da corrupção nos dias, igual a sociologia do dedo duro nos dias de Wilson Simonal, igual a sociologia da corrupção nos dias em que Lula foi preso, igual a sociologia do suposto assédio, porque se a palavra assédio passar por alguém, independente da pessoa ser assediadora ou não,
o nome dela pode ser jogado na lama. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Só que Lula, é difícil pegar o Lula no quesito assédio, né? Como é que você vai dizer que o Lula assedia? Como é que você vai dizer que Lula é pedófilo, né? Porque a extrema-direita fez muito isso, né? Ela tentou linkar esquerdismo a pedofilia, pederastia, estupro, assédio. E o grande símbolo da esquerda hoje no Brasil e do mundo, hoje no mundo, é o Lula. Mas como você vai linkar o Lula a assédio? Como é que você vai pegar uma pulada de cerca da Janja, né? A Janja pula a cerca. Né? Como é que você vai pegar uma pulada de cerca do Lula? Mas, outra coisa, né, que eu acho difícil hoje, a sociologia da reputação pegar o Lula em algumas coisas, porque a questão da corrupção passou, né? Vai ser difícil agora você tentar provar que o Lula é ladrão, que o Lula é corrupto, isso. Mas tem aí a sociologia do assédio, mas como você vai pegar o Lula nesse quesito? Acho difícil. Então, esse é mais um vídeo que eu faço para a gente ter cuidados com essas palavras. Porque hoje em dia, uma vez caindo na rede, uma vez vira meme. E quando uma pessoa vira meme a partir de uma palavra que mancha a reputação, dificilmente essa pessoa se recupera. Então eu estou falando da sociologia da reputação nesse sentido. A reputação é uma questão sociológica. Depende, e a pessoa é má ou bem avaliada dependendo da edição histórica feita com determinados comportamentos. É isso aí, mais uma vez eu volto nesse tema, né? Tenho voltado muito para a gente ter cuidados, né? Porque hoje em dia a interação da reputação de alguém é muito maquínica e depende da quantidade de vezes que o algoritmo linka você a determinadas palavras e a determinados comportamentos. É isso aí, voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.